é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir e lhe saudar com a passagem bíblica do livro de Juízes, capítulo 1, versículo 13, que nos ensina: Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha, Asca, em casamento. Através desta passagem bíblica, nós podemos perceber que Caleb era um homem de palavra. Ele prometeu que aquele homem que iria lhe auxiliar a conquistar a cidade, que este teria a honra de ter a sua joia, a sua querida filha Asca, em casamento. Foi o que aconteceu com Otoniel, que também era sobrinho de Caleb. Ele conquistou a cidade e teve a honra de casar com Asca. Se olharmos para dentro desta passagem, nós temos algo importante a aprender: a honrar os nossos compromissos. Se nós demos a nossa palavra, esta palavra deve ser guardada e deve também ser colocada em prática. Nesse sentido, existe uma história muito interessante que aconteceu na cidade de Hamelin, que fica na Baixa Saxônia, na Alemanha. Se conta a lenda que havia um flautista, e ele, por sua vez, se apresentou para a cidade que estava infestada de ratos. A população ficou contente, contratou o flautista e fez com ele um acordo, que a cada rato morto eles iriam lhe dar uma moeda. Por sua vez, o flautista, com poderes mágicos, começou a tocar a flauta e levou consigo uma multidão de ratos, e fez com que estes caíssem dentro do rio Weser, e lá todos eles morreram afogados. Feliz da vida, esse flautista volta para a cidade, mas a população, quando percebeu que este passou com uma multidão de ratos, ficou apavorada com a quantidade que tinham que pagar para o flautista, e simplesmente decidiram que não lhe pagariam nada. Ao contrário, tocaram o flautista embora. Ele, magoado e ressentido, prometeu que ia se vingar do povo daquela cidade. E no dia 26 de junho de 1284, quando a grande parte da população estava reunida na igreja, as crianças estavam por fora brincando. Lá o flautista mais uma vez tocou a sua flauta e levou a criançada toda para dentro de uma caverna, e lá ele aprendeu numa única vez 130 crianças. Através desta triste história, nós podemos perceber a vingança, a dor provocada pelo flautista, porque as pessoas da cidade não honraram os seus compromissos. É uma história que nos foi narrada pelos irmãos Grimm. Ninguém sabe o que aconteceu ao certo com as crianças, quem era o tal do flautista, mas a história ressalta algo importante, que não houve honra, onde compromissos não foram guardados. Nós precisamos aprender isso com Caleb, a importância de guardar, de honrar as promessas que nós fizemos. Hoje nós podemos perceber isso diante de muitas questões. Quantas são as pessoas que não honram promessas feitas umas para com os outros em relação aos casamentos? Quantos negócios não é cumprido aquilo que foi combinado? Quantos empregados não seguem à risca as regras que lhes foram impostas? E quantos patrões também não sabem o que é honra, o que é ter uma cara limpa? Nós precisamos recuperar esses aspectos bíblicos. Temos que, mais do que nunca, saber o que é fazer o certo. E como podemos saber o que é certo e o que é errado? Como sempre, olhando para a Bíblia, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, permitindo que Deus, através dos mandamentos, nos guie e, através do Espírito Santo, nos ilumine diante de toda e qualquer dúvida. Por isso, como cristandade,
Vamos olhar para a Bíblia, para o exemplo de Caleb e o exemplo de tantas outras pessoas e honrar os compromissos que nós assumimos. Que não sejamos como o povo de Ramilim, que enganamos alguém e automaticamente, quando fizemos isso, em pouco tempo, também sofremos as consequências de não honrarmos as nossas palavras e os nossos atos. Que Deus abençoe e guarde a todos nós, para que de fato possamos ser homens e mulheres honrados. Que Ele nos guarde neste propósito. Amém.